Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início no vídeo 27, onde nós vamos falar de Isaac. Isaac é enganado. Se você está chegando agora, o objetivo do canal Amigos da Bíblia é ler a Bíblia de uma forma diferente. Nós vamos lendo capítulo por capítulo, acrescentando mapas, informações relevantes ao capítulo. É bastante importante. Se você quiser ler a Bíblia de um formato diferente, se inscreva no canal Amigos da Bíblia e receba os vídeos que nós vamos postando. Vamos lá então. Isaac é enganado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos escureceram, de maneira que ele não podia ver, ficou cego. Está escrito em Gênesis capítulo 27, verso 1. Chamou então Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E o filho então perguntou: eis-me aqui. E Isaac disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça. Então o Isaac pediu que o Esaú fosse a campo, pegasse uma caça e lhe fizesse um guisado saboroso, como ele gostava, e que assim que ele comesse, ele abençoasse a Esaú. E Rebeca estava ouvindo esta conversa. E então Esaú, obedecendo seu pai, foi a campo caçar para poder trazer aquela caça e lhe fazer um guisado. Então o Isaac, ele iria dar a benção da primogenitura para seu filho Esaú. Primogênito é o filho mais velho, e a benção da primogenitura era uma tradição do povo hebreu naquele tempo. Esaú, além de ser o filho primogênito, era o filho preferido do Isaac. Mas como nós sabemos, o filho preferido de Rebeca era Jacó. Então Rebeca falou com Jacó e disse o seguinte: eis que eu tenho ouvido que seu pai ele vai abençoar o seu irmão Esaú. Então pediu que o Esaú fosse a campo buscar uma caça para poder fazer um guisado saboroso e pudesse o abençoar, lá em Gênesis capítulo 27, versos 6 e 7. Então a Rebeca disse para o Jacó: filho meu, ouve naquilo que eu vou te mandar agora. Vai ao rebanho, traz-me de lá 2 cabritos, eu vou fazer o guisado saboroso para o seu pai, como ele gosta, e você vai levar para o seu pai e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Está escrito em Gênesis capítulo 27, entre 8 e 10. Então, Rebeca queria enganar, era isso? Ela queria trapacear. O Isaac queria dar a benção para o filho mais velho, Esaú, e ela queria que o filho mais novo recebesse. Então ela queria trapacear? Sim ou não? Num primeiro momento, parece que sim, né? Ela estava armando uma trapaça para enganar a Isaac. Mas quando nós olhamos atrás um pouco, nós voltamos na história, vocês vão perceber que alguns argumentos interessantes para que a gente possa analisar isso. Primeiro argumento: lembra lá em Gênesis 25, quando nós passamos, salvo engano no vídeo 25, os filhos, quando Rebeca ficou sabendo que estava grávida e descobriu que era gêmeos, ela começou a perceber que os filhos lutavam dentro dela. Gênesis 25, verso 22. E ela, então, percebendo isso, foi perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo. E o Senhor lhe disse: existem 2 nações no seu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então foi a resposta que Deus havia dado para ela: o maior, o mais velho, servirá o mais novo, contradizendo a tradição. Está escrito em Gênesis capítulo 25, verso 23. E o segundo argumento: vocês se lembram que o Esaú chegou num dia da caça, o Jacó estava fazendo um guisado de lentilha, e o Esaú falou assim: me dá um pouco aí desse guisado. E o Jacó fez uma proposta para ele: eu te dou, se você me vender a sua primogenitura. E o Esaú então olhou para ele e disse assim: você acha, eu estou quase para morrer de fome, você acha que eu estou preocupado com a minha primogenitura? Então eu te dou, eu vendo para você. E o Jacó disse assim: mas você me jura? Aí eu juro. E vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó então deu o guisado para ele,
e, e ficou como se fosse ali um contrato, né? Esaú desprezou a sua primogenitura e acabou que comeu o guisado, né? Agora, o Jacó, quando ele percebeu esse plano orquestrado de Rebeca, ele viu uma dificuldade. Vamos ver. Então ele disse assim, em Gênesis 27, 11 e 12: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu sou liso. Se eu chegar lá, apesar do nosso pai estar cego, mas ele perceber que não é o Esaú, me apalpar, vai perceber que não sou eu, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Isso está escrito em Gênesis 27, 11 e 12. E disse a Rebeca: Meu filho, seja tua maldição sobre mim, só obedece o que eu estou te dizendo. Gênesis capítulo 27, verso 13. E foi, então o Jacó foi, tomou os cabritos, trouxe para sua mãe, e a sua mãe então preparou um guisado saboroso como o Isaac gostava. Gênesis 27, 14. Feito o guisado, Rebeca tomou o vestido do Esaú, do mais velho, colocou no Jacó e, além disso, ainda fez o seguinte: pegou as peles dos cabritos, cobriu a mão e a lisura do pescoço para enganar ali o Isaac, e deu um guisado para o Jacó e disse: pode ir lá, entrega para o seu pai. Então ela preparou o Jacó para que ele se parecesse com o Esaú. Então ele foi. Quando chegou lá, disse: meu pai, já está pronta a caça, está aqui o guisado. O Jacó disse para o Isaac: senta agora e vamos comer então o guisado que eu te preparei. Gênesis 27, 18 e 19. O Isaac sentou, mas ele ficou um pouco desconfiado. E ele disse assim: filho, mas você pegou tão cedo a caça? E o Jacó disse assim: pai, na verdade Deus me mandou ao encontro a caça e eu acabei pegando bem rápido. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, para saber se você é o Esaú mesmo ou não. Então o Isaac chegou, apalpou o Jacó, e como ele estava com aquela vamos dizer, aquela fantasia, aquilo que Rebeca tinha preparado para ele, o Isaac não podia enxergar, sentiu o cheiro. A roupa era do Esaú, então o cheiro era do Esaú. Passou a mão nos braços, estava peludo, no pescoço estava peludo. Então ele disse assim: realmente a voz é do Jacó, porém as mãos do Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. Isso está escrito em Gênesis 27, 22 e 23. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra e a abundância do trigo e de mosto. Começou ali o Isaac a proferir a benção. Gênesis 27, verso 28. Sirvam-te povos, nações, se encurve a ti. Seja senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos que te abençoarem. Gênesis 27. E aconteceu, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de seu pai, veio Esaú, seu irmão, com a sua caça. E fez também um guisado saboroso e trouxe para o seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça que eu te dar para que você possa me abençoar. Gênesis capítulo 27, 30 e 31. Mas o que tinha acontecido? Ele já tinha acabado de abençoar o Jacó. E disse Isaac: quem és tu? E ele disse: sou eu, teu primogênito. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi tudo, e antes que tu viesses eu abençoei, e ele será bendito? Gênesis 27, 32 e 33. E Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua benção. Já não era mais possível fazer a mesma coisa. Gênesis 27, versos 34 e 35. Então disse: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha benção. E perguntou: não reservaste para mim
nenhuma bênção? Gênesis 27:36. Então respondeu Isaque seu pai e disse: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e o orvalho dos altos céus, e da tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. A benção já tinha sido proferida, não podia voltar atrás. E ali o Esaú chorou amargamente. Esaú começou a odiar Jacó por causa daquela bênção, como que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e eu matarei Jacó, o meu irmão. Então Esaú já se propôs a matar o Jacó. Então essa história terminamos aqui. Se você gostou desta parte da leitura, dá um joinha aí, porque toda vez que você dá um joinha, você ajuda a divulgar o vídeo. Agora, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva no canal do YouTube. Toda vez que o canal Amigos da Bíblia fizer postar um vídeo, você vai receber a informação e vai poder ler a Bíblia junto com nós. Pessoal, foi um prazer muito grande fazer esse vídeo para vocês. Deus que abençoe a todos, tudo de bom. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.